Essa é aquela hora que o coração velho bate, né? Que a gente descobre que tem um coração pulsante dentro da gente. Não pense você que quando a gente é convidado, a gente não está com aquele coração assim, ó. Tutum, 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 tutum. Todos nós somos humanos. E uma das coisas que a gente descobre quando a gente trabalha para Deus é que nós não somos perfeitos, nós não somos invencíveis, nós somos pessoas comuns que têm um coração grato e quer fazer algo para o Senhor da melhor forma que a gente consegue fazer. Então, a igreja é formada por essas pessoas. Todas essas que estavam aqui, com certeza, tiveram o coração assim e sabem do que eu estou falando. Ensaiaram, se prepararam, mas quando subiram aqui, o coração estava batendo. E tu sabe que uma das coisas que impedem muito as pessoas de fazerem a obra de Deus, de se unirem a grupos, de participar de coral, de participar de um teatro, de uma dança, é esse sentimento, é esse nervosismo, essa timidez. Só que nós não podemos parar ou deixar de fazer por causa disso. Nesse momento, nós dizemos para nós mesmos, eu posso, eu quero fazer e eu vou fazer. Não é a vergonha ou qualquer que seja o sentimento que vai nos impedir. Uma atitude é necessária. Uma atitude. Quando você tomar a atitude de se juntar às 25 mulheres que estão aqui e formarem no próximo ano, nos 51 anos da União Feminina, esse grupo, e formar 50 pessoas, você vai entender que é apenas uma atitude. Puxa, eu quero, eu vou. Eu tenho vergonha, mas eu vou assim mesmo. E hoje eu quero falar sobre atitudes. Quero te convidar a abrir a Bíblia em João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Trago uma saudação da igreja de Sapiranga aos irmãos e também quero aproveitar a oportunidade, enquanto os irmãos procuram, para dizer que é um privilégio estar aqui e aceitar esse convite. Né? Na pessoa da irmã Ivone, que é a presidente, e um convite feito pela irmã Roseli. Graças a Deus por isso. João, capítulo 4. Até que horas eu tenho? 40 minutos. Tem certeza? Tudo isso? Vamos lá. 40 minutos. João, capítulo 4, a partir do verso 25, eu te convido a ler uma leitura um pouquinho extensa, porém necessária. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, come. Mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa.
e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o cefeiro. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado: um é o semeador e o outro é o cefeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste, outros trabalharam, e vós entraste no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Verso 40. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. 43, passados 2 dias, partiu dali para a Galileia. Peço ainda que vocês leiam comigo do verso 1 ao 4. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirou-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Podem sentar, queridos. Essa água é minha? Sim. Eu acho interessante a forma como João escreve o Evangelho. E, especialmente nesse capítulo 4, há uma das histórias mais lindas que, na minha opinião, demonstram o amor de Deus ao alcançar um povo através da vida de uma pessoa. E essa pessoa é descrita como a mulher samaritana. Nós conhecemos essa história. Acredito que desde criança, indo na escola bíblica, ou desde que nos convertemos, nós conhecemos a história da mulher samaritana. E esta mulher, eu poderia dizer para você essa noite que ela é uma mulher inspiradora. É uma mulher que, ao avaliarmos aquilo que ela fez ao conhecer a Cristo, vamos entender que ela nos inspira. E, através do seu exemplo, podemos tirar atitudes para nós vivermos a vida cristã e trabalharmos para o Senhor. O texto, no verso 4, vai nos dizer: e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Era-lhe necessário. Antes, propriamente dito, de analisarmos o texto e nos debruçarmos nos pontos importantes que eu tenho a observar com vocês essa noite, eu gostaria de introduzir exatamente nesse ponto, no momento em que João nos diz que era-lhe necessário. Quando a gente procura essa palavra necessário no dicionário, a gente vai encontrar vários significados que vão apontar para uma mesma direção. No dicionário, essa palavra significa absolutamente preciso, essencial, indispensável, que não se pode evitar. Falar que algo é necessário está longe de dizer que algo é bom ou ruim. Quando se fala que algo é necessário, não se toca no ponto se aquilo de fato me agrada
ou desagrada, se é bom para mim ou não é bom para mim. Está acima, é superior, está num patamar diferente de gostos, num patamar diferente de preferências, num patamar diferente das decisões de cada um de nós. O texto vai nos mostrar, e João é muito inteligente em nos dizer que era necessário, classificando e mostrando para nós que há algo ali que diverge, que é diferente, mas que teria que ser. É muito interessante a gente compreender. Parece loucura nós falarmos nesse tom e desta forma, mas essa é a proposta que João nos apresenta. Então, nós vamos olhar ali no verso 9, por exemplo, convido você a olhar. E o texto vai nos dizer: então, lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Bom, João ele diz que era necessário, mas nós vamos entender e tentar buscar em que aspecto era necessário. Porque se nós buscarmos o aspecto cultural, se nós buscarmos o aspecto do que se vivia naquela época, a gente vai ver que era impossível, porque existia uma barreira cultural muito grande. Né? Um judeu não podia falar com um samaritano e vice-versa. Também, no aspecto geográfico, era impossível. Então, era muito mais fácil. Nós sabemos que a Judeia ela estava localizada numa região, né, ao sul, e a Galileia, onde Jesus iria ao norte, no meio estava Sicar, a cidade samaritana. Era muito mais fácil atravessar por meio de Samaria. Mas por causa da inimizade que existia entre judeus e samaritanos, eles preferiam fazer uma jornada muito mais longa. Então, no aspecto geográfico, é difícil, era impossível. No aspecto cultural, era difícil, não só porque eles não se davam, mas também porque um homem estava proibido de falar com uma mulher em público. Para vocês terem uma ideia, mesmo um homem casado não podia conversar com uma mulher, com a sua própria mulher, em público. A conversa entre um homem e uma mulher estava reservada à sua casa, era lá que eles conversavam. E a gente vê que o texto vai nos mostrar que Jesus, parado ali àquele poço, ele conversou com aquela mulher. Né? E nós vamos entendendo que, por conta das barreiras e dos desafios que existiam, né, isso não vai facilitar ou trazer a possibilidade de que aquilo aconteceria de uma forma natural. Mas João, ele nos diz que era necessário. Era necessário que Jesus fosse a Samaria. E aí, então, a gente vai compreendendo que, muitas vezes, compreender a necessidade das coisas é entender que elas, de fato, estão acima daquilo que nós temos como primordial, muitas vezes, para nós. Eu sou mulher e não falo em público. Eu já encontrei muitas mulheres que me falaram isso. Tenho dificuldades, tenho barreiras, não sou aceita por falar em público, que não é o caso aqui da igreja, mas já encontrei muitas igrejas em que eu entrei que as mulheres não falavam. Existia uma cultura em que ela, não falo de doutrina, uma cultura, havia a liberdade delas falarem. E existia essa cultura em que elas não falavam. Mas quando nós falamos da necessidade, nós não estamos trabalhando a questão cultural. Está muito além, está acima. E é justamente isso que João vai nos apresentar aqui, né?
E o texto também vai nos mostrar uma outra coisa interessante que vai esbarrar nessa questão da necessidade. E ali no verso de 1 a 3, quando a gente lê, quando Jesus, pois, veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, e aí ele vai dizer, se bem que Jesus não batizava, mas sim seus discípulos, ele vai dizer, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. O que está acontecendo aqui? Quando eu estudava esse texto, eu pensei, o que será que João quer nos dizer com isso? Por que, ao saber, Jesus se retirou? O que exatamente significa isso? E onde se encaixa a questão da necessidade? E aí eu lembrei de um texto que eu gosto muito de discorrer, que é o texto da ceia, que é 1 Coríntios 11, verso 23, quando Paulo fala que na noite em que Jesus foi traído, tendo dado graças, tomou o pão. Parece que não faz sentido. Na noite em que ele foi traído, ele orou e partiu o pão. O que exatamente nos mostra isso? Nos mostra que no momento em que as coisas aconteceram contrárias, Jesus manteve a sua agenda. Jesus tinha um alvo e ele precisava chegar àquele lugar. Mas naquele mesmo momento ele foi traído. Mas ele não mudou a sua rota. E aqui no verso de 1 a 3 vai nos mostrar que havia uma necessidade de Jesus estar naquele lugar. Mas existiam empecilhos, existiam desafios. E no momento em que Jesus tem o propósito de estar ali, existia uma conversa paralela de uma disputa dos fariseus em relação a quem batizava mais, se Jesus ou se os discípulos, né, de João, se Jesus ou João. E aí João vai nos dizer que Jesus seguiu a sua agenda. Jesus simplesmente seguiu o que precisava fazer. Ele continuou sua trajetória. Ele não parou para dar atenção ao que estava sendo falado, que nada mais ajuda a não ser atrapalhar. Então, quando pensamos também em algo necessário, nós precisamos ter sabedoria para ter foco. E no meio do caminho, várias coisas vão acontecer que vão nos tirar o foco principal. Mas se é necessário chegar àquele ponto, nós não podemos parar e ouvir os fariseus. Nós temos que entender que lá é o nosso alvo e lá nós precisamos chegar. Então, acredito que neste momento nós estamos contextualizados sobre a necessidade, sobre o que é necessário. Então, nós podemos entrar na observação que eu quero fazer com vocês essa noite a respeito do texto. Se eu pudesse dar um título para esta pregação, e eu posso, então eu diria para vocês que o título é Uma Atitude Necessária. Olhe para o texto comigo e vamos ver. Verso 28. A primeira atitude que nós vemos nesta mulher inspiradora, após entendermos o que é necessário, nós entenderemos que mesmo havendo desafios e dificuldades, ela tomou uma atitude. E a primeira delas é verso 28. Alguém leia para mim, por favor? Veja só que interessante.
A primeira atitude, ela deixou o que antes mais importava. O texto nos mostra, e João diz isso, quanto a mulher deixou o seu cântaro. Eu posso dizer que aquele cântaro que ela trouxe era um cântaro ideal suficiente, porque ela trouxe vazio até o poço e encheria no poço e levaria. Então, era um cântaro que ela podia carregar, sem água e com água. Isso são... a gente precisa pensar um pouco a respeito deste momento. Então, a questão ali não era se ela podia, se ele era pequeno, se ele era grande, se ele era espesso, se ele era fino. A questão ali é um pouquinho mais profunda. Por que essa mulher deixou o seu cântaro? Essa é a pergunta que nós devemos fazer diante desta primeira parte do texto. Se ela podia carregar, por que ela deixou o seu cântaro? Aqui mostra, né, quando ela deixa algo que é importante para ela, é que aquilo estava em segundo plano diante daquilo que ela precisava fazer. Não quer dizer que aquilo que ela deixou não é importante, mas para aquilo que ela pretendia fazer, o mais importante era deixá-lo. Talvez momentaneamente, talvez para sempre. Não sabemos exatamente, porque o texto não nos mostra que depois ela veio, pegou seu cântaro e foi para casa. E também não nos interessa. Mas interessa-nos saber que ela deixou o seu cântaro. E isso tem uma lição tremenda aqui para nós. Por quê? Porque muitas vezes, quando nós nos encontramos com Jesus, nós sabemos o que temos que fazer logo após, mas nós queremos carregar conosco o cântaro. Não quer dizer que isso você não pode fazer, mas quer dizer que isso vai te limitar naquilo que você precisa fazer. Então você precisa deixar o seu cântaro e ir fazer o que o Senhor te mandou fazer. Ela deixou o seu cântaro. Prioridade. Em que lugar esse cântaro está na sua vida antes de conhecer a Jesus? Em primeiro lugar. Não sabemos quem é essa mulher. O texto não nos fala. Mas nos fala que ela não estava acompanhada, e isso não é bom, porque nessa época uma mulher sozinha significava muita coisa. Nos fala que o horário em que ela foi buscar água também não é bom, porque era um sol torrencial sobre ela. Então, nos parece que essa mulher estava se escondendo, ou ela não queria o convívio com as outras pessoas, ou as outras pessoas não queriam o convívio com ela. Mas uma coisa eu posso te dizer, independente disso, ela tinha o seu cântaro, ela tinha um objetivo, e ela foi atrás desse objetivo, que era buscar água. Mas esse objetivo não estava em primeiro lugar na sua vida, depois que ela conheceu Jesus. Quando ela conheceu Jesus, a sua vida foi reprogramada. E João nos diz que ela deixou o seu cântaro. E foi. Olha que coisa mais interessante pensarmos. Houve uma mudança de pensamento após conhecer Jesus. Houve na vida da samaritana uma metanoia. Precisamos entender que após o encontro com Jesus, algo precisa mudar em nós. Algo precisa ser diferente em nós. Existem cântaros na nossa vida que precisam ser deixados.
Mas muitas vezes nós vamos encontrar pessoas com cântaros na cabeça, com cântaros no ombro, com cântaros abraçados. Onde você vai, irmão? Eu estou indo fazer o que Jesus me mandou. Deixe o seu cântaro. João disse, ela deixou o seu cântaro. Que coisa maravilhosa. Houve uma mudança ali. Segunda coisa que eu preciso olhar com você, que aconteceu de atitude dessa mulher, está na parte B do versículo. A irmã leu. Quem é que leu? Um sotaque diferente. Muito bonito o seu sotaque. Gostei. É diferente. Gostei da forma como você leu. Que Deus te abençoe. A segunda parte do versículo vai nos dizer: foi à cidade e disse àqueles homens, vinde, verso 29, e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? A segunda atitude ela falou de Jesus, mesmo sabendo tão pouco. Essa é uma das coisas campeãs que eu encontro ao longo da minha vida nas pessoas que aceitam a Cristo e que se convertem ao Senhor. Não falam de Jesus porque sabem muito pouco. Esta mulher sabia muito pouco. Não parece aquela oferta da viúva pobre? Quando eu penso sobre esse texto, essa parte, eu penso isso. Ela deu o tudo que ela tinha. Em relação aos demais, é muito pouco. Mas é o suficiente, porque quem age nas palavras que falamos é o Espírito Santo de Deus. Tu pode abrir a tua boca e dizer apenas, Jesus me salvou. E esta palavra entrar no coração desta pessoa e transformá-la. Porque é Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Uma palavra, uma atitude, ela abriu a boca. Imagina, irmãos, o que ela possuía de importante, ela deixou, foi para a cidade, daí você imagina, vamos ver o que ela vai dizer. Aí tu fica lá ouvindo, o que ela tanto tem a dizer, porque deixou o que era importante para ela, para falar alguma coisa. Ele disse tudo que eu tenho feito. Aí você diz, só isso? O que é isso? A mulher deixou o cântaro, que era importante, e ela disse isso? Ah, para! Cadê a eloquência, como a irmã presidente da União Feminina Nacional falou? Não é eloquência, não é mesmo, gente. Não é eloquência. Eloquência é bom, legal, emociona. É importante? Ah, é importante. Mas não salva. O que salva, de fato, é a palavra, é Cristo. Através da sua palavra, Ele movimenta o Espírito dentro da vida daquela pessoa. E pode fazer coisas tremendas. E vamos parar e olhar aqui. Ela estava falando do que ela viveu. Ela estava falando do que ela tinha experiência. E foi exatamente ali que o Senhor entrou. Ele disse tudo. Vamos combinar. Ele disse tudo. Ele disse para ela tudo. Não. Ele não disse tudo. O que ele disse era tudo que ela precisava ouvir. Sim. Ele disse tudo que ela precisava ouvir. Porque ela precisava entender que ali diante dela estava o Salvador. Havia chegado o momento daquela mulher que tanto sofrera na mão de homens, compreender que o Senhor dos céus e da terra, aquele que tem todo o poder, estava diante da sua face e mudaria a sua trajetória a partir daquele momento. Então, sim,
era tudo que ela precisava. E ela contou isso. Paulo vai dizer aos Coríntios, capítulo 3, verso de 2 a 3, vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesto como cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Ou seja, o que o irmão Amarildo disse quando estava aqui dando aula na escola bíblica. A maior transformação do Evangelho é nas nossas vidas. E a maior palavra que temos a dizer ao mundo é o que Cristo fez em nós. Quando abrirmos a boca para dizer o que Cristo fez em nossas vidas, o Senhor usa essa palavra para tocar os corações. Foi através de um testemunho, num culto, que estava longe da minha casa. O vento trazia conforme, sabe, quando você ouve que ao longe tem um culto, aquele culto chegou, eu estava tomando banho dentro do banheiro, eu era adolescente, não queria saber de Deus, não queria saber de igreja, não queria saber de nada. Queria só ver Silvio Santos, a Porta da Esperança em casa. Adorava. E não perdia. Era de manhã até o findar da noite, eu sabia todos os programas, adorava. Mas um belo dia, lá dentro do meu banheiro, eu ouvi um testemunho. Aquele vento trouxe e eu ouvi aquela pessoa falando que eu não sei quem é. Aquela palavra tocou meu coração lá dentro do banheiro e eu comecei a chorar. E eu tive um encontro com Jesus lá, tomando banho, ouvindo um testemunho. Talvez não seja grande história, isso nós vamos conhecer depois. Mas é o suficiente que o mundo necessita ouvir. O que Jesus fez na tua vida? Fale isso, conte isso, deixe as pessoas saberem a respeito disso. Ele disse tudo o que eu fazia. E aquelas pessoas, elas sabiam do que ela estava falando, porque eles conheciam ela. Mas quando elas ouviram da boca dela algo novo, opa, do que tu está falando? Havia algo ali novo, havia algo ali diferente. E aquilo tocou aqueles corações. Que coisa maravilhosa. O nosso testemunho de vida se torna prova da ação de Deus para muitos que não conhecem a Cristo. Então fale. Então abra a sua boca e fale. Terceiro e último ponto, terceira atitude. Gostaria que alguém me ajudasse a ler do 39 ao 42. Ela se colocou como extensão de Cristo para os samaritanos daquela cidade. Como exemplo. Alguém leia para mim, por gentileza. Que coisa, gente, que coisa mais interessante isso. Tu acha que Jesus não era capaz de ter ido lá no poço,
ter falado com a mulher samaritana, ter dito para ela, ó, legal, agora tu já conhece, volta para tua casa, dispensa aquele homem que está na tua casa que não é teu marido, vai viver uma vida com o Senhor, te apresenta lá o sacerdote, que agora eu vou à cidade, eu tenho pessoas a encontrar lá. E aí o grupo de samaritanos que estão lá, ele chegasse lá, mas foi o que ele fez a vida dele toda. Encontrou multidões, encontrou pessoas, falou do seu amor, do seu reino, falou tantas coisas e as pessoas aceitaram ou as pessoas rejeitaram. Ele não era capaz de fazer isso. Mas ele queria alcançar aquelas pessoas através daquela mulher. Eu não sei por que ele age assim, mas eu sei que ele age assim. Ele poderia alcançar a minha família de uma forma, ele mesmo. Assim como eu estava no banheiro, uma voz veio lá de um culto que eu não sei de onde me alcançou. Pode fazer a mesma coisa com a família inteira? Não, mas ele disse, eu quero você. Eu quero através das tuas atitudes. Senhor, mas eu tenho um cântaro que eu preciso levar água. Eu quero você. Senhor, mas eu sei tão pouco. Eu quero você. E é exatamente isso que João está nos mostrando aqui. A pressa que o Senhor tem de alcançar o mundo é através da tua vida. É através de você. É através do teu testemunho. É através daquilo que Deus fez na tua vida. E é justamente isso que João está nos mostrando aqui. Ela se colocou como exemplo, como extensão de Cristo para aquelas pessoas. E este era o propósito. Foi muito mais contundente. É interessante que ali no verso 35, a gente vai ver posto o resultado da atitude dessa mulher. No verso 35 vai dizer, o Senhor vai dizer, não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Vocês já olharam um campo? Quando a gente vem vindo do Rio Grande do Sul, a gente vê as plantações. Elas são brancas? Quando elas estão prontas para ceifa? Não, que cor elas são? Amarelas, mas ele diz aqui estão brancos. Que é isso? Será? Aqueles homens que estavam vindo na direção após o testemunho da mulher, poderiam estar bem vestidos de branco. Poderiam bem estar de roupas claras. Porque neste exato momento aqui, ele diz, erguei os olhos e vede. E se você vê o texto, logo quem vem ao encontro dele? Os samaritanos. Uma multidão deles veio até Jesus depois do testemunho. Uma cidade alcançada através do testemunho dessa mulher. Que coisa maravilhosa. Aí a gente pode pensar, puxa, mas eu sou tão falho, eu não sou como o fulano de tal que já está há anos. Eu nem sirvo de exemplo. Exemplo, a gente entende que é uma pessoa robusta, uma pessoa mais velha, uma pessoa inclinada. A gente diz que isso é exemplo. Não, exemplo é o momento em que você toma a atitude de viver o evangelho. Isso é exemplo. Não importa a sua idade. Pode ser mais velho, pode ser médio, pode ser recém-convertido. Se tua igreja está reunida no domingo pela manhã, às 9, exemplo é você estar reunido com a sua igreja às 9 no domingo pela manhã. Eu já falei lá em casa. Minha filha está com 18 anos.
tá? Eu não faço exigência se vai ter olho verde, azul, se é branco ou preto, cabelo liso, cabelo cacheado. Não. Mas tem que participar da escola bíblica dominical. É a primeira coisa que eu vou perguntar. Escuta, o que você faz às 9 do domingo? Eu vou para a escola bíblica, aí eu boto. Opa! Tem lá já um pontinho positivo. Escola bíblica dominical. A igreja está reunida, eu estou junto. Gente, eu digo para vocês, tem domingo que eu acordo com um olho só. O outro não quer acordar, o outro está dormindo. Mas dormindo mesmo, eu levanto com um olho só. Daí tu dá aquela trupicada no pé da cama. Já quase arranca o dedo. Mas sem dedo, ou com dor ou sem dor, tu veste a roupa e vai. Aí o chuveiro queima. Não importa o que aconteça, eu vou para a escola bíblica dominical e vou estar lá às 9. Ponto final. Isso é compromisso, isso é exemplo. Quando a gente tem um encontro com Cristo, a gente caminha com a igreja dele. A gente não caminha... Onde é que está a igreja? Está lá. Onde é que você está? Estou lá. Tá, mas tu não é da igreja de Cristo? Sou. Mas por que você não está lá? Ah, é que eu estava cansado. Não, irmãos. Tem que estar junto. Tem que participar. Talvez a programação ali, que a gente vê assim, são todas as programações durante a semana toda. Você, mas eu não vou vir em tudo. Não, começou pelo encontro dos jovens na segunda-feira. Tu não vai vir no encontro dos jovens. Mas na quinta, é quinta, né? 7 passos para a vitória, você está lá. Na escola bíblica, você está lá. No culto à noite, estamos todos aqui. Isso vai fazer com que a gente se torne sólido, firme, e vai nos fazer ser exemplos naturais. Não precisa você dizer, olha, a partir de agora eu sou um exemplo. Não, as pessoas vão te ver e vão dizer, puxa, eu quero caminhar como aquele irmão. Através do exemplo. Olha só, concluindo, ela deixou o que antes importava. Ela teve prioridade. Largou o cântaro e assumiu ir naquilo que ela necessitava. Ela falou de Jesus mesmo sabendo tão pouco. Usou seu testemunho e falou exatamente aquilo que aquelas pessoas precisavam ouvir. Ela se tornou extensão, exemplo de Cristo para os samaritanos daquela cidade. Essa mulher é uma mulher inspiradora. E olha só, o nome dela não foi citado. A idade dela nós não sabemos. Não sabemos tudo que poderia constituir uma pessoa. Ela é isso, isso. Não sabemos, pouco sabemos. Mas o que sabemos dela nos inspira a ser melhores, a ter prioridade, a falar daquilo que Cristo tem feito em nossas vidas e a ser exemplo. Que Deus possa usar a vida dessa mulher e esta palavra para te tirar, te mover, te desacomodar do lugar onde você está. Em nome de Jesus. Amém. Posso? Gostaria que você ficasse de pé. E gostaria que, se essa palavra tocou teu coração de alguma forma e te mostrou algo que talvez você tenha deixado de lado, eu gostaria de orar com você. Não estou te perguntando quantos anos de crente você tem, não estou te perguntando qual é a tua função na igreja, não estou te perguntando se é bonito ou feio. Eu estou te pedindo para que você responda a um apelo. Uma atitude necessária iniciará hoje aqui. E essa atitude vai te fazer romper algumas barreiras, e a primeira delas é a vergonha. O medo, a insegurança, o que vão pensar, não importa.
saia do seu lugar, se Deus tocou teu coração através dessa palavra, e venha responder isso ao Senhor nessa noite, com uma atitude que você tomará a partir daqui. Deus quer usar a tua vida. Como é que eu posso dizer isso? Você está aqui. Você está aqui essa noite, e essa palavra, ela foi para mim, mas ela também foi para você. Então eu posso, com a autoridade que Cristo me concede, e a liderança dessa igreja me concede, te convidar a vir. Responda a esse apelo. Venha, eu quero orar com você. Uma atitude necessária. É essa que você está tomando hoje. Eu não sei exatamente o que é que você precisa fazer e o que exatamente Deus falou ao seu coração. Mas uma coisa eu sei, Ele quer mudar a tua trajetória. Ele quer transformar a tua forma de pensar, de caminhar com Cristo. Ele quer te fazer mudar o pensamento e agir de forma coerente com aquilo que Ele tem para a tua vida. Dessas pessoas que estão aqui na frente, existe alguém que precisa aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, que nunca tomou a decisão de aceitar a Cristo? São todos, é que eu não conheço. São todos convertidos? Amém. Existem mais pessoas aqui nessa noite que precisam tomar essa decisão. Tenha coragem, tenha coragem. A gente tem coragem de dizer que nós somos de tal partido, defender tal tese, falar tantas coisas que gosta de tal coisa, mas muitas vezes a gente se acovarda quando é para tomar uma decisão diante do Senhor. Não se acovarde. Tome coragem, tome fôlego. Fecha os olhos e vem. Quer dizer, abra os olhos e vem, depois fecha os olhos aqui. Vamos orar. Gostaria que a igreja levantasse sua mão direita para cá. Pai, em nome de Jesus, cada uma dessas pessoas que aqui estão na frente, Pai, tomaram, Senhor, uma atitude necessária. Diante da palavra que foi pregada essa noite, só Tu conheces os corações, Pai. Só Tu sabes o porquê delas estarem aqui. E eu te agradeço porque elas tomaram coragem, Pai, diante da igreja de tomarem essa atitude. Que o Senhor, Deus amado, ajude-as, Senhor, fortaleça. Coloca, Deus, no coração de cada uma delas, Pai, fé. Em nome de Jesus, eu não sei o que se passa na vida delas, eu não sei onde elas se encontram nesse exato momento, mas Tu as conheces e Tu as chamas, Senhor, para vir. Tu as chamas, Senhor, e em nome de Jesus elas estão aqui. Pai, que elas possam, Deus amado, munidos da Tua palavra e da fé que tem no Senhor, Pai amado, fazer, Deus, aquilo que o Senhor quer de cada uma delas, em nome de Jesus. É o que eu peço pela Tua graça e misericórdia. Estenda as Tuas mãos, Senhor. Estenda as mãos sobre a vida de cada um aqui, Senhor. Também sobre a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus é o que eu peço. Coloque as Tuas mãos, Senhor, e abençoe. Repreenda toda ação do inimigo sobre as vidas. É o que eu peço pela misericórdia e graça do Senhor. Em nome de Jesus, fortaleça cada uma. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente.
É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.